E aí galera, aqui é o Felipe Portal, vamos lá dar continuidade nos assuntos de física, tá? Hoje nós iremos falar sobre campo elétrico uniforme, certo? E o que seria um campo elétrico uniforme, beleza? Seria quando nós temos, por exemplo, uma placa. Se nós tivermos lá quando nós estudamos campo elétrico devido a uma partícula, nós vimos o quê? Que as linhas de forças, que são essas linhas que é o que constitui, digamos, o nosso campo elétrico, para nós representar o nosso campo elétrico, nós utilizamos o que nós chamamos de linhas de força, tá? Quando era partícula, nós tínhamos visto que ela saía como se fosse um sol, cargas positivas saindo, e se fosse cargas negativas, essas linhas eram entrando para dentro da partícula. E agora, nós temos o que? Um campo elétrico uniforme. E daí o que seria esse campo elétrico uniforme? Quer dizer o quê? Que quer dizer que estas linhas nós podemos dizer que o desenho delas, o espaçamento entre elas são sempre iguais. Então quer dizer que se nós tivermos uma placa, ela vai gerar um campo elétrico uniforme, porque a distância entre elas, meu desenho aqui não está dos melhores, né? Seriam o quê? Equidistante entre uma da outra. E uma pergunta clássica que eles podem fazer, que vocês têm que saber uma coisa, é o seguinte: se nós tivermos, por exemplo, uma carga aqui a uma distância d, e nós pegarmos e aproximarmos essa carga para uma distância d sobre 2, o que vai acontecer com a minha força? Muitos devem estar se respondendo agora. Vai ficar 4 vezes maior, porque se eu diminuo a distância pela metade, porque daí tu está lembrando a lei de Coulomb, certo? Força é igual ao K vezes o produto das cargas, o módulo delas, dividido por d ao quadrado. Isso daqui é a lei de Coulomb. Mas perceba o seguinte, será que eu posso utilizar isso daqui para resolver isso daqui? Se eu diminuir a distância pela metade, se diminuir a distância, o que acontece com a minha força? Aumenta. E a pessoa podia ficar perguntando, eu diminuo a minha distância, a minha força vai aumentar. Mas não, gente. Nesse tipo de questão, tu tem que lembrar do seguinte: a minha força, ela é dada pelo módulo da carga da vítima vezes o campo elétrico. Esse Qzinho aqui é a carga da vítima, a gente pode dizer que ela é a vítima. É a vítima. Beleza. Então, primeira coisa, sempre que vocês quiserem saber qual é a força que age sobre uma partícula, a primeira coisa, qual é o campo que ela está imersa? Primeira coisa que você tem que fazer, que tipo de campo? É o campo coulombiano? Porque nós tínhamos visto que se nós tivéssemos uma partícula, o campo gerado por uma partícula seria isso daqui. Isso daqui é um campo gerado por uma partícula. Então, se nós tivéssemos duas partículas, uma partícula daria isso daqui. Se eu pegar e colocar aqui, então, o que vai ter? Vai ficar o módulo da carguinha da vítima vezes isso daqui, que vai dar justamente a lei de Coulomb. Mas agora nós estamos o quê? Analisando o campo uniforme. E o que quer dizer um campo uniforme? É que esse campo é sempre constante. Então, veja lá, esse cara aqui é constante. A minha vítima aqui, ela também é constante. O que vai dar então? Uma constante vezes uma constante. Não é uma constante? Portanto, constante. Constante. Portanto, quer dizer o quê? Que indiferente qual seja a posição que ela esteja, esta força F', no final das contas, a minha F' vai ser igual à força elétrica. Ou seja, independentemente de qual seja a posição, a força que age sobre ela é sempre a mesma. Não vai fazer diferença aonde eu coloque. Mas se eu pegar e botar uma distância de 2D, se eu botar uma distância 2D, iria aumentar a minha distância e diminuir a força. Mas não, porque se ela está submetida a uma força com um campo elétrico constante, que é uniforme, esse aqui é constante, isso daqui, a minha carga não muda, então ela é constante, consequentemente a minha força também vai ser constante, tá?
Uma coisa que pode aparecer, eles no lugar de representar desta forma, podem aparecer desse jeito aqui, certo? O que eu quero dizer deste jeito? É que pode estar constituído por uma placa positiva e uma placa negativa. Tá? Isso aqui é uma forma de nós representarmos um campo uniforme. Quando nós formos estudar lá no futuro capacitores, nós vamos ver que é justamente isso daqui. Um capacitor, é um spoiler já, estou falando já no futuro, que o meu campo de um capacitor ele vai ser constituído por duas placas. E daí nós temos duas placas, vai existir um campo elétrico uniforme. Já estou adiantando lá o que a gente vai ver no futuro. Então isso aqui é uma forma, se nós temos duas placas, com certeza vai existir um campo elétrico uniforme. E esse cara aqui, só para nós finalizarmos, o que nós temos? Perceba que nós poderíamos dizer que aqui era uma constante, ó. Ou seja, esse espaçamento é o mesmo, meu desenho não está ajudando, mas vamos ver lá, ó. Aqui seria o meu C. Então nós temos aqui, ó, A, B e C. Então vai aqui, ó. Tá fazendo essas voltinhas aqui, ó. E daí eles podem perguntar o seguinte, em qual região é que o meu campo vai ser mais intenso, tá? Perceba o seguinte, como é que a gente vai definir a intensidade do meu campo? Olha pelas linhas de força. Aonde as linhas estiverem mais juntinhas, a minha intensidade vai ser maior, tá? Relembrando lá, fazendo um remember, que nós tínhamos o seguinte, se nós tivéssemos uma carga positiva, as linhas vão ser saindo. E daí perceba o seguinte, para um ponto próximo dela, como é que eu calculo o campo? Para uma distância pequena, o campo é grande. Então quer dizer que neste ponto aqui, no ponto A e um ponto B mais afastado, o meu campo em A vai ser maior que o campo em B. Por quê? As linhas aqui em A estão mais juntinhas, ó, e depois elas vão se afastando. Aqui vai ser a mesma coisa. Aonde na região no qual as linhas estiverem mais juntinhas, nós vamos ter o quê? A intensidade do campo elétrico vai ser maior. Portanto, a gente vai ter o quê? Podemos dizer que o campo elétrico em B vai ser maior que o campo elétrico em C, que vai ser maior que o campo elétrico em A. Beleza, galera? Então, por enquanto vai ser só isso, certo? Então, se você gostou, vai lá, dê a sua curtida, clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos, que nós vamos dar continuidade na sequência dos assuntos de física, certo? Dê o seu like e por enquanto é isso. Forte abraço e até mais!